Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E a nossa mãe, Maria Maria Santíssima. Boa noite, irmãos, irmãs que se encontram aqui. E também a todos os irmãos que nos assistem através dos meios de comunicação. Iniciamos nossa celebração pedindo a intercessão de São Jerônimo, desejoso de crescer no amor pela palavra de Deus. Iniciamos esta celebração com um cântico de entrada para acolher o nosso celebrante. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser a igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um santo de temperamento muito forte, mas que graças ao seu temperamento chegou até nós a Sagrada Escritura, em nossa língua. Porque ele foi aquele que fez a primeira tarefa de traduzir a Bíblia do grego para o latim. São Jerônimo. Sua iconoplastia tem um leão. Ele está sentado sobre um leão. Eu sempre penso que esse leão era o seu temperamento. Homem de personalidade firme e dura, radical. Mas mais radical do que seu temperamento era o seu amor a Cristo e ao Evangelho. Hoje também nós celebramos o dia da secretária, por isso queremos colocar diante do altar do Senhor todas as secretárias, mas de modo particular as nossas secretárias paroquiais, Edilene, e agora tirando suas férias, Cris, que hoje está em Euclides da Cunha, no médico. Então coloca a vida dessas duas jovens que se dedicam a esse trabalho aqui em nossa paróquia. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante de Deus e nos confiemos à sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar no silêncio da oração. Você que nos escuta por meio da Radioatividade FM ou que nos vê por meio do Facebook, vamos nesse momento abrir o nosso coração e a nossa vida
para acolhermos através da escuta a palavra de Deus. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim, como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quiseres disputar com ele, entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas, sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala as terras em suas bases, e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe, e parda escondida as estrelas. Sozinho desdobra os céus, e caminha sobre as ondas do mar. Criou o urso e o Erion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígio, insondáveis maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não vejo. Quando se afasta, não perco. Se ele apanha uma prece, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe? E contra ele, escolher meus argumentos. Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar. E deveria pedir misericórdia a meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia, e minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso não fareis milagres? Poderia as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a minha oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e por que escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até a vossa presença. Aleluia, 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 aleluia. Ponha-me ouvir o que o Senhor dirá. Se Ele vai falar de paz, pela minha voz, pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos dentro desse percurso do tempo comum, no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dentro do itinerário da missão de Jesus a caminho de Jerusalém. Agora o mestre vai cumprir sua sina, viver seu destino de anunciar entre os judeus e assim assumir a missão que lhe foi dada pelo Pai de consumar todas as coisas em si por meio do seu sacrifício na cruz, para assim nos libertar. Evangelho radical, o que acabamos de ouvir. O evangelho do segmento de discípulos anônimos. Alguns que estão aptos, outros que já estão prontos e alguns que ainda estão em dúvidas. E a resposta do mestre a estes mesmos. Em primeiro lugar, eu gostaria de partilhar com vocês essa liturgia da palavra de hoje, essa homilia da liturgia da palavra de hoje, a partir da figura que estamos celebrando hoje a sua memória, São Jerônimo. São Jerônimo, por nascimento, era um croata. Ele nasceu por volta do ano 300 e pouco, imaginem vocês. No começo dos ares de um cristianismo não perseguido, quer dizer, de uma religião cristã já oficial, onde o cristão tinha liberdade de culto. Era um homem radical, nasceu numa família muito rica mesmo. Quando os seus pais morrem, ele herda todos os seus bens. O que é que ele faz? Ele vai para o centro cultural do seu tempo, para receber uma boa formação. Ele vai para Roma, vende parte dos seus bens e viaja, vai em direção a Roma. Ali vai receber uma formação erudita, vai se tornar doutor. Olha, um doutor no mundo antigo não é qualquer coisa. Ele era um mestre na retórica, era um homem da palavra, era um homem da filosofia, era um homem do pensamento. Mas diante disso, dessa realidade de vida, aos 25 anos, ele se batiza, se torna cristão. Como sempre foi radical em tudo, também vive a radicalidade no cristianismo. Entra em um mosteiro para viver de forma radical a sua fé. Depois de um tempo vai para o deserto, ali vive a radicalidade do jejum, da oração. Depois volta de novo, vai se tornar secretário de um papa, mas tem um temperamento tão forte que incomoda muita gente que está à sua volta. Então o Papa o que é que o faz? Tenta ali dar um jeitinho, ele novamente viaja, vai para Jerusalém, incumbido de uma função: traduzir a Sagrada Escritura da língua hebraica e grega para o latim. Geralmente o povo acha que a Bíblia sempre teve escrita em latim. Tem gente que hoje tem a Bíblia na mão, decora versículo e capítulo dela e pensa que ela caiu do céu com zíper e tudo. E vive fazendo dela desodorante. Debaixo do braço, para cima e para baixo, alguns na seriedade de servir a palavra, outros como charlatões na fé, buscando proveito em cima da mesma palavra. Mas essa palavra, que hoje muitos têm na mão e podem ler na sua própria língua, tem uma história. Uma história que não se deu, não se acabou apenas quando ela terminou de ser escrita, mas que para chegar até nós precisou de homens como São Jerônimo,
que dedicaram tempo, suor, lágrimas, sacrifício da própria vida para poder fazê-la compreensível. Eu tinha um professor, São Jerônimo é o padroeiro dos biblistas. Eu tinha um professor de escritos joaninos, Padre Ednelson. Ele disse que São Jerônimo era tão radical que quando ele foi viver com os beduínos do deserto para poder aprender a língua, entender certas pronúncias, ele cerrou o dente, porque tinha uma pronúncia que só se dava se o dente tivesse uma fissurazinha entre si. Ele fez isso. Veja que homem radical. Um zelo apaixonado pelas coisas de Deus. E nessa radicalidade, maior do que o seu temperamento, foi a graça de Deus que agiu nele. Conseguiu transcrever a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a língua da época. Por isso que a igreja é a detentora da sabedoria da palavra, porque nós bebemos nas fontes primárias. E quando se precisou traduzir essa fonte, tem gente que diz: a igreja católica, gente tola, viu? Me escute bem. Gente tola diz: foi fulano que traduziu a Bíblia, foi Beltrano. Não, traduziu em cima da língua que já tinha de acesso a grande parte do povo. O mundo antigo inteiro falava latim. Era a língua oficial do Império Romano. Todo mundo falava latim. Quando a Bíblia precisou ser traduzida, foi traduzida para qual língua? O latim. É, no entanto, que a primeira tradução da Bíblia se chama Vulgata. O que quer dizer Vulgata? Vulgata é uma expressão em latim, vulgus, que quer dizer, hoje, erroneamente a gente traduz como vulgar. Quer dizer, é uma linguagem pobre comparada ao original. É algo próximo. É a Vulgata. É a língua dos vulgos, dos povos. Foi assim que foi traduzida a primeira Bíblia, graças a esse homem de temperamento forte, radical, chamado Jerônimo, que mais do que amor a si mesmo e ao seu temperamento, era o seu amor a Jesus Cristo. E é esse temperamento de amor a Jesus Cristo que o Evangelho de hoje propõe para mim, para você e para todo aquele que quer ser seu discípulo. Que evangelho duro esse! Diz que Jesus está no caminho. No caminho para onde? Para Jerusalém. No caminho de quê em Jerusalém? No caminho da cruz. É essa a estrada de todo discípulo. O discípulo é o caminheiro da cruz. Ele é aquele que caminha com Jesus em direção ao sacrifício diário de poder segui-lo. Ninguém queira seguir Jesus às custas de uma vida de maré mansa, porque nunca vai ser assim. Ao longo, examine as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Nós iremos ver que todo aquele que se abre a Deus não tem essa vida como um mar de rosas, mas o preço do seguimento e do se abrir ao sagrado é ser testado por esse mundo e pela maldade dele. A leitura de hoje do livro de Jó. Os amigos de Jó, em diálogo com ele, pedem que ele questione a Deus pelo seu sofrimento. Quem conhece bem a história de Jó sabe que Satanás pediu a Deus para tentar Jó, porque disse que Jó não tinha fé, porque para a fé de Jó era fruto da sua boa sorte. Se Deus lhe dava tudo, era fácil Jó ter fé, tendo tudo. Então Deus lhe diz: tá bom, pode testá-lo, mas só lhe digo uma coisa: não lhe tire a vida. Não lhe tire a vida. O fira de todas as maneiras, só não toque em sua vida. E assim o Satanás o faz. Tira a família, tira os bens, tira tudo de Jó, só lhe deixa a vida. E até os amigos, a quem ele confiava, em quem ele confiava, lhe aparecem como tentadores.
dizendo: renuncie logo, questione, diga, fale alguma coisa. Por que você está calado diante de tudo isso que está te acontecendo? E é esse o texto que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Jó em um diálogo com os amigos, mas com o próprio Deus também. Ele diz: vem cá, quem é que pode ser juiz de Deus? Diz Jó. Quem pode dominar sua vontade? Ele passa por mim e eu nem o vejo. Ele edifica os pilares da terra, cria o firmamento, põe coisas nesse mundo que são maiores do que nós, como as feras. Quem pode questionar a sua vontade? Quem pode ser seu juiz? O que Jó está dizendo, em outras palavras, é: diante de Deus, ao homem só cabe se abrir. Se abrir à sua vontade e ser fiel à sua promessa. É esse o modelo de Jó. Jó não é o modelo do sofredor. Jó é o modelo do homem fiel. Do homem que, perdendo tudo, não nega a sua fé, porque acredita na fidelidade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que quer seguir a Jesus Cristo, peça a Deus o dom da graça da fé de Jó. Uma fé que não se abala com as circunstâncias, com aquilo que pode nos acontecer, mas que se confia inteiramente à vontade e ao projeto de Deus em sua vida. É bonito a liturgia da palavra desta quarta-feira. É bonita. Por quê? Porque toda ela é um convite a essa confiança. Veja, o salmo que nós ouvimos é interessante. O salmista, quando está rezando este salmo, esse salmo é uma oração muito bonita. É uma oração daquele que chegou no fundo do poço. Que é isso, padre? Veja, ele está falando de alguém que chegou à sepultura. Quer dizer, que está correndo perigo de morte. Que chegou ao fundo do poço. E ele agora usa na sua sarjeta a sua última cartada, que é Deus. Ele diz: olhe, Senhor, olhe para mim, se compadeça de minha miséria. Por acaso pode da sepultura, do silêncio da morte, se erguer uma louvação a ti? Por acaso dos mortos o Senhor não se compadeceria e não faria milagre? Então olhe para mim, porque ansioso, desde a aurora eu vos procuro, eu procuro a sua misericórdia. Então tenha de compaixão de mim. Uma vez, quando o padre, com 2 anos de padre, eu fui visitar uma pessoa doente e na hora que ela estava sentindo dor, ela só dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando passava a dor, que eu podia conversar mais um pouquinho, aí ela olhou para mim, eu perguntava a ela: mas como é que a senhora está vivendo esses dias? Era uma mulher de muita fé, da Legião de Maria, lá da cidade de Pombal. E ela olhou para mim e disse: olha, padre, eu passo os meus dias assim. Quando a dor me visita, eu chamo pelo meu único remédio, por Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toda vez que eu penso nesse salmo, eu penso nessas pessoas que quando chegam no fundo do poço, quando tudo lhes falta, só tem uma pessoa a quem chamar. É como um homem no desespero do seu fim, que enxerga a única resposta que é capaz de dar sentido à nossa vida: Deus. Mas a beleza desse salmo não é o salmo de alguém que chegou à morte, mas é o salmo de alguém que até no perigo da morte sabe de onde lhe vem o seu socorro: de Deus. É o salmo de alguém que como Jó, quando é provado pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, não se revolta. Pelas percas, não se revolta, mas se confia em Deus, mas se lança nas mãos de Deus, mas encontra em Deus a sua única riqueza.
É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Eu sou para você a única coisa que basta. Veja o que diz o Evangelho. Alguém diz: Senhor, eu te seguirei. E Jesus olha para aquele que quer segui-lo e dá meio como que uma recusa. As raposas têm suas tocas, os passarinhos do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho nada, meu irmão, ali a oferecer, a não ser a mim mesmo. Porque nem eu, como Jó, nada possuo. Sou aquele que vive nas mãos de Deus. Quem é Jesus? É esse que nada tem e que ao mesmo tempo tudo tem para nos dar. Porque Ele é o próprio Deus, que por meio de sua vida dá-se a si mesmo por amor a nós. Por isso, diante desse amor, nada e nem ninguém pode ser maior do que Ele. O Evangelho continua. Alguém diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro enterrar meu parente. E Jesus diz que nada. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Depois Jesus passa mais à frente e encontra com outro. Veja a diferença. A esse Jesus olha e diz: quanto a ti, segue-me. Nós não sabemos se esse o seguiu. Provavelmente sim. Mas mais à frente, mais um diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos meus familiares. E Jesus vai olhar para esse discípulo da dúvida, esse discípulo que ainda não descobriu o essencial, e vai dizer: aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é digno de mim. O que essa expressão quer dizer, meu irmão, minha irmã? Aquele que vive esperando alguma coisa, precisando voltar para resolver, indeciso no seu sim, não é digno do sim ou do chamado a que lhe foi feito. O Evangelho de hoje é o Evangelho que nos convida à radicalidade do seguimento a Jesus Cristo. E o radical no seguimento a Jesus Cristo é aquele que, como São Jerônimo, descobre nele a sua maior riqueza. Riqueza maior até do que o próprio temperamento. Meu irmão, minha irmã, nessa Eucaristia de hoje, eu desejo a mim e a você a fazermos essa descoberta, de encontrarmos em Deus o nosso único refúgio. Ele é a nossa última cartada quando tudo está dando errado, quando tudo está ruim. É nele, e somente nele, que a nossa vida encontra sentido. Infeliz daquele que não queira se pôr a caminho com ele, porque é triste a vida do homem e da mulher que caminha por esse mundo sozinho, porque pode até caminhar seguindo os barulhos e as buzinas, mas no final vai se perder, porque a vida é mais do que essas coisas. O Senhor nesta noite me convida e te convida a segui-lo, nessa radicalidade de encontrarmos nele a nossa maior riqueza. Que Ele nos ajude a não desanimarmos no caminho, que Ele dê força às nossas pernas de chegarmos à nossa meta, que é a vida em seu reino, que já começa agora, quando somos capazes de lhe dizer sim. Que Deus seja louvado agora e para sempre. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. E a cada prece todos respondem: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi. Para que nos comprometamos sempre mais em nosso seguimento de Jesus, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que aumente em nós o interesse, o amor pela palavra de Deus, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Por todos os pregadores
para que possam tocar o coração dos seus ouvintes e despertar neles um desejo maior de comunicação com Deus. Rezemos. Senhor, ouvi-nos. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante o cântico de ofertório, vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossas vidas, nossa maior riqueza. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhe nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que a semelhança de São Jerônimo, meditando vossa palavra em nossos corações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. Nossos corações estão em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Padre José Alberto, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Procuro abrigos nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo, Coração de porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe
nossa refeição. Oremos. Ó Deus, ao nos alegrarmos na festa de São Jerônimo, fazei que a comunhão na Eucaristia desperte os corações dos vossos fiéis, para que sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Esses dias, por santa curiosidade, eu queria saber quantas pessoas eu represento na fé nesse município em que habitamos. Fiquei curioso para saber disso. E tive uma grata surpresa. E fiquei muito orgulhoso da cidade em que resido. Veja bem, aqui são os dados oficiais do governo sobre o número de habitantes de todas as cidades e a religião a que eles professam. Nós católicos aqui em Canudos somos 12.592 pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Para um único padre. Na fé eu represento 12.592 pessoas. Não tem prefeito que me bata em número de representantes. Tenho gente da roça até a cidade. Represento e sou pai na fé de orgulhosamente, um santo orgulho de 12.000, segundo o governo, 12.592 pessoas. Que coisa bonita. Saber que em Canudos temos 12.592 católicos, dos quais a imensa maioria eu nem conheço o nome, porque se identifica com essa igreja, mas aqui não bota os pés. E outros eu sei do nome e do endereço, e chamo e eles me escutam, e sou muito grato por isso. Inclusive por você que me escuta agora por meio da Radioatividade FM. Entre esses 12.592 filhos, neles está a Arca de Noé, como eu disse na última missa. Tem bicho de todo jeito. E eu quero que eles sejam assim, de todo jeito. Aqui todo mundo é livre. Que coisa bonita. Não exijo nada dos meus filhos na fé, a não ser que tenham consciência e que se comportem como católicos. Por isso começamos a festa da democracia aqui em nossa cidade. Iniciou-se o período eleitoral. Mas católico que é católico tem de se comportar como católico. Não deixe de falar com ninguém por conta de política. Não se estranhe com seus parentes por conta de política. Não deixe de respeitar o seu vizinho porque ele pensa ou vota diferente de você. Essa é a postura da Igreja Católica. Esses dias tive a grata alegria de conversar com o pastor Júnior da Primeira Igreja Batista. É Primeira Igreja Batista ou da Igreja Batista? É Primeira, né? Da Primeira Igreja Batista aqui de Canudos. Um bom pastor. Disse a mim: padre, na minha igreja eu já disse aos fiéis, nós não apoiamos ninguém. Cada fiel vote em quem quiser. Olhe, isso é um modelo a ser seguido do restante da maioria dos cristãos de nossa cidade. Igreja não deve se misturar com partidarismo político. Não. A gente deve formar nossos fiéis para assumir posições políticas e cargos públicos, mas não devemos nos envolver. Não devemos nos envolver. Por isso, é muito saudável uma festa da democracia quando ela é feita com respeito. Respeito a todos, inclusive a 12.592 pessoas. Respeitem 12.592 pessoas.
Por quê? Porque como pai na fé, eu vou educar todos esses que estão ao meu alcance e que se dizem serem católicos, não só no período da eleição, mas todos os 365 dias do ano. Todos os 365 dias do ano. Durante 4, 5, 6 anos, o tempo que Deus me permitir aqui nessa paróquia. E vou andar esses meses de comunidade em comunidade, como um bom pastor, para saber como é que estão se comportando minhas ovelhas nesse período eleitoral. Não quero comunidade nenhuma servindo de palanque para senhor ninguém. E nem liderança nenhuma fazendo da igreja ou do púlpito de minha paróquia espaço de fazer campanha político-partidária. Não cabe. Aqui não tem espaço para isso. Mas quero também que todos os candidatos e representantes respeitem essa instituição e os 12.592 munícipes que ela representa. Respeitem. E antes de tomar qualquer decisão, pensem nisso. Somos 12.592 cidadãos que vivemos nessa cidade como bons munícipes e que exigimos sermos respeitados como bons munícipes. Tá certo? Então, não quero ver nenhum dos 12.592 católicos se estapeando pela rua ou batendo boca, feito gente mal educado por conta de político ou de politiqueiro. Por quê, padre? Porque depois estão tudo comendo na mesma tigela e você com a cara mexendo porque perdeu a vergonha, porque foi bater boca com o que não valia a pena bater boca. Certo? Quer ir na contramão desse mundo? Vá por conta de Jesus, não de político. Por quê? Porque todos eles passam. Basta você visitar o cemitério de Canudos e de nossas comunidades. Está repleta de políticos lá enterrados. Todos eles passaram. Mas Jesus, esse permanece. A sua igreja, essa ele nos fez uma promessa, que a porta dos infernos não prevaleceriam sobre nós. Estamos permanecendo há 2000 anos. Chove, faz sol, muda poderes, entra poderes, e nós estamos aqui. Por quê? Porque somos sérios. Prefeito nenhum pode dizer que um padre de Canudos foi em sua porta exigir uma secretaria. Nós não damos essa ousadia. Governador nenhum pode dizer que um bispo bateu sua porta e exigiu um secretariado. Não é essa a nossa postura. Não é essa. Presidente da República nenhum pode dizer que em um país de maioria católica a CNBB exigiu um secretário ou um ministro. Não. Não é essa a nossa postura. Nós somos testemunhas do reino nesse mundo, denunciando o erro, estando do lado da verdade e sendo neutro para respeitar todos os nossos filhos e filhas na fé. Essa é a postura da igreja de ontem, de hoje e de sempre. E essa será a postura da igreja de Canudos, ao menos enquanto essa figura aqui for padre nesta paróquia. Mas eu exijo sempre de qualquer gestor, de qualquer pessoa que chegue ao poder, que não se esqueça nunca que somos 12.592 pessoas que professam uma fé e que tem um único representante que é muito zeloso com aquilo que lhe foi confiado e muito exigente com a fé que ele precisa salvaguardar, independente de qualquer circunstância. E por esse período é minha função dizer aos católicos que se comportem como cristãos. E o cristão não é alguém parecido com um político ou com um partido. O cristão é alguém que é parecido com Jesus. Viu minha mãe? Minha mãe esses dias me ligou e disse: meu filho, não fala essas coisas não. Não. Minha mãe, quem tem medo de viver não nasce. A senhora botou um cabra macho no mundo. Então, antes de ser padre, pense num cabinha macho. O homem que nasceu para eu ter medo, nasceu morto. Só tenho medo de uma coisa, da mão daquele lá de cima. E todo mundo devia ter medo dessa.
Porque quando ela desce, não tem conchavo político que fique de pé. Ele desmancha tudo. Seja por meio do seu poder infinito, seja por meio de uma doençazinha que nos faz visitar a cova. Ele visita todo mundo no tempo certo. Não tem poderoso nesse mundo que se mantenha de pé quando a mão de Deus desce. Por isso que eu tenho muito medo dessa mão. E só quero ser fiel a uma coisa, a ela e a nada mais. Me entenderam, não foi? Não me entenderam? Pois está certo. Continue assim, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.